Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei. Segundo Timóteo, capítulo 1. Diz o texto, na Sagrada Escritura: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Só até aí por enquanto. Pai, te damos graças pela tua palavra, que é santa, imaculada, verdadeira, e que tem o poder de nos mudar. Pedimos que o Senhor guarde o nosso coração nessa manhã para receber tudo que o Senhor tem nos reservado, celebrarmos com alegria, entusiasmo a tua grande salvação nesse momento de ceia. Pedimos que o teu Espírito abra os nossos olhos, nos dê clareza e entendimento. Amém. Irmãos, quero ler aqui um trecho
do discurso de Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, de 23 de abril de 1910. É um trecho de discurso chamado O Homem na Arena. Diz o discurso de Theodore: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das grandes façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e não há esforço sem decepções, mas que, na verdade, esse homem se empenha para realizar os seus feitos. Conhece o entusiasmo, conhece as grandes paixões e que se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista ou, na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Amém? O que eu tenho para compartilhar nessa manhã tem como tema o que eu estou chamando de uma igreja fora das sombras. Compartilhei a arte aí no grupo ontem. Eu revisitei o meu passado durante essa semana, no meu cruzamento com o Levi, o pastor Levi. Eu me lembro da primeira vez que nós conversamos lá na finada Band Pães. Quem lembra da Band Pães? Na Independência ali. Mal sabíamos que era a última vez que tomaríamos café ali. E ao me lembrar desse primeiro contato que nós tivemos, eu percorri então os anos e me alegrei, tive muita gratidão por ver que, ainda que durou alguns anos, um bando de gente ferida, um bando de gente cheia de traumas, estava procurando ali ser curada, ser tratada, procurando Jesus, procurando o verdadeiro evangelho, procurando uma palavra que fosse pregada verdadeiramente, sem as parafernálias da Gospelândia. Esse povo, de alguma forma, foi restaurado. Alguns estão aqui conosco. Então eu me lembro, nessa revisitação que eu fiz ao meu passado, de algumas reuniões em que nós fazíamos, e que devido à angústia, a tanta angústia que pesava sobre o nosso coração, ao trauma emocional e psicológico que nós sofremos, a gente mal conseguia olhar para o rosto um do outro. A gente mal conseguia olhar nos olhos uns dos outros, mal conseguíamos sorrir, mal conseguimos levantar as mãos para louvar a Deus durante muito tempo. Posso afirmar que até alguns anos. A gente mal conseguia sentar diante do Evangelho e aprender ali aquele Evangelho com alegria novamente, e a gente mal conseguia reconstruir e confiar novamente nas relações. Mas pela graça de Deus, nós obtivemos, por parte do Senhor, a vitória sobre isso. E eu me lembro que, para que isso ocorresse, houve muitos momentos decisivos na nossa vida como igreja lá. Até mesmo nas nossas relações interpessoais. E esses momentos decisivos, eles foram acompanhados de muitos desdobramentos difíceis de serem enfrentados. Justamente por causa dessa carga emocional, dessa angústia em que a gente estava vivendo. Para que houvesse uma cura, precisou haver também essas decisões, essas convicções, algumas muito difíceis de serem enfrentadas, porque por causa dessa carga. Mas isso foi fundamental para que então a alegria, como diz o salmista, a alegria da salvação fosse restaurada na nossa vida, para que as relações novamente se aprofundassem. Foi decisivo essas escolhas e essas convicções para que os laços se tornassem mais fortes. E eu gostaria que você ficasse comigo nessa manhã, prestando muita atenção no que eu tenho para compartilhar com vocês, porque
tudo isso tem a ver com uma escolha única que nós devemos fazer como igreja, de ter ou não um compromisso, nas palavras de Theodore Roosevelt, com uma causa digna, com uma causa que vale a pena, com a vontade de nós deixarmos um legado, de nós, como foi orado aqui, manifestarmos essa cultura do reino, essa vontade de assumir riscos novamente no Evangelho, riscos de exposição novamente, riscos de abrir mão de se vender ao mercado e à ideologia gospel para seguir de fato uma convicção e um propósito que Deus tem colocado sobre o nosso coração. E toda decisão importante, isso você pode trazer tanto para o mundo espiritual quanto para o mundo natural. Toda escolha é importante, ela chacoalha o mundo espiritual. Ela traz um reboliço no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, para que a gente não ignore as artimanhas do diabo, não ignore os ardis do diabo. Então toda escolha profunda mexe com o mundo espiritual. Assim como não decidir, que já é também uma escolha, também não afeta o mundo espiritual. Já dizia uma parábola, né, que o diabo, ele não quer tirar o crente da igreja. Pelo contrário, ele quer tornar esse crente alguém morno. Alguém que não se expõe, alguém que não é ousado, alguém que é apenas um frequentador de culto. E eu quero pensar, partindo do ponto que nós estamos aqui, como também foi orado aqui, que nós somos uma grande família de famílias. Então quero partir desse pressuposto que as nossas relações têm como base o amor uns com os outros e a preocupação uns com os outros. Nós somos famílias, nós nos alegramos juntos, nós sofremos juntos, nós confiamos e acrescentamos vida uns aos outros, porque se não houver essa base, não há razão de existir como igreja. Tudo perde o sentido daquilo que a gente deseja fazer como igreja. Então, ao invés de nós sentarmos à beira do caminho e vivermos apenas de críticas e julgamentos, nós, como igreja, devemos, a partir de hoje, ousar aparecer, ousar falar, ousar deixar que as pessoas nos vejam, nos enxerguem, com todas as nossas dúvidas, com todas as nossas críticas, com todas as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, os nossos desejos e os nossos anseios. Ao mesmo tempo em que também vamos nos tornando uma resposta a essas próprias críticas, vulnerabilidades, fraquezas, dúvidas, desejos e anseios. Quantos estão me acompanhando até aqui? Amém? Então eu vim para essa reunião hoje, meus irmãos, acreditando que esse culto pode se marcar um tempo de uma mudança de contexto para nós como igreja. Não no sentido de algo profético ou sentimentalista, mas de fato de uma convicção no coração de cada um de nós, daquilo que nós estamos aqui tentando construir como igreja. E a escolha que eu quero desafiar a você fazer nessa manhã está relacionado com a consequência do acúmulo de experiências que você tem vivido até esse momento. Assim como eu revisitei o meu passado e tive gratidão por aquilo que Deus fez, acredito que se você também fizer isso, será um divisor de águas para nós nessa ceia, e um divisor no sentido de ser grato e se posicionar para que você saia das sombras, saia da caverna, ouse se expor, ouse se posicionar em Deus. Nas palavras de Paulo, ouse reavivar o dom que foi outorgado a você pelo Espírito Santo através de alguém. Saia da caverna dos acontecimentos passados para viver plenamente o que Deus tem reservado para nós como igreja. O tempo da igreja se levantar e sair das sombras
nunca foi tão evidente nunca foi tão preciso como nos nossos dias. O tempo da igreja sair dessa caverna, de sair desses acontecimentos passados e retornar às origens do verdadeiro valor do Evangelho, retornar ao seu protagonismo na sociedade, da sua influência cultural, como nós temos repetido, falado algumas vezes aqui, nunca foi tão preciso como nos nossos dias hoje. Nunca será tão necessário como nos próximos anos. Porque como nós podemos explicar o que Deus fez aqui na nossa igreja? Juntar histórias semelhantes, mas com personalidades completamente diferentes, com características humanas e dons completamente diferentes. Como explicar isso? Por que Deus fez isso? Como não entender isso como um arranjo de Deus? Então eu entendo que para nós hoje é um tempo de sairmos dessa caverna emocional, de acontecimentos passados. E a Escritura está repleta de momentos assim, momentos onde Deus fala para homens sair das cavernas. Nós temos o exemplo de Gideão, onde Gideão estava lá escondido malhando trigo no lugar de uvas. E Deus fala para ele: homem valoroso. Nós temos o exemplo de Moisés, que está diante do mar e a multidão ali reclamando, achando que Faraó vai matar eles. E Moisés ora e Deus responde para ele: mas por que você está orando? Diga ao povo que marche. Ou seja, saia da caverna, saia das sombras. Nós temos um momento ali de Davi, onde ele peca e Deus então resolve ali adoecer o seu filho, e ele ora, jejua, se angustia, mas no momento em que ele percebe que aquilo é a vontade de Deus, o seu filho então é levado, ele se levanta, se lava, vai comer, ele sai da caverna. Um outro momento na vida de Davi é quando ele vai guerrear, vem os seus inimigos e leva embora os seus filhos e mulheres. E quando eles retornam da guerra, vê aquela situação, os homens o acusando, ele se angustia, ele vai orar, recebe uma palavra de Deus e vai restaurar, vai lá resgatar os seus filhos e suas mulheres. Sai da caverna e das sombras. Nós temos um momento de Josué e Calebe, quando vão espiar a terra, voltam com um relatório, aqueles 10 homens começam então a infamar, a difamar a terra, a amaldiçoar aquela situação, dizendo que Deus os levara para morrer. E Josué e Calebe se levantam e falam: eia, subamos e possuamos a terra. Então a Bíblia está repleta de histórias de homens que passaram por períodos de sombra, por períodos de caverna, por períodos, nas palavras do apóstolo Paulo, de covardia, de medo. Todos nós vamos ter momentos assim. Todos nós vamos ter momentos de sombra, de caverna. Mas, irmão, deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Chega um momento na nossa vida em que nós temos que assumir a identidade que Deus nos deu. E crer naquilo que Ele falou. E agir, principalmente, diante dessa crença. Diante dessa fé no que Ele está dizendo. E a ceia, o momento de ceia, é esse momento de escolha. Em que eu resolvo acreditar que pela graça, como foi orado aqui pelo Gilvan, eu sou aceito, eu sou amado. A ceia é o momento de eu renovar a minha aliança com o Pai, de continuar caminhando, de continuar comungando com Ele, mas também de renovar a minha aliança com o meu irmão. Dizer: eu estou contigo, eu vou ombrear contigo, eu acredito no que nós estamos fazendo. Essa decisão é resultado de uma experiência que nós tivemos com a salvação de Deus e na fé do que Ele nos falou. Então, meu irmão, hoje eu quero desafiar você a ter essa coragem de sair das sombras, de sair da caverna, de sair do enclausuramento.
de parar de ter esse medo, tanto de se expor, tanto de falar, como de assumir a sua posição em Deus, de assumir aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. O oposto da sombra é justamente isso que Paulo fala, um espírito de poder, de amor e de moderação. O oposto de se viver na escuridão, no enclausuramento, é justamente ter essa coragem, esse poder, esse amor ilimitado e esse equilíbrio. As sombras e a caverna têm sido refúgio de muita gente. Consequentemente, as pessoas que se encontram nesse cenário são pessoas que não conseguem desenvolver relações profundas, são pessoas que não conseguem ser transparentes, e infelizmente na nossa sociedade esse cenário só tem aumentado. E pior, isso tem essa filosofia, essa ideia, essa narrativa tem adentrado os portões e os muros da igreja. O cenário mundial tem incentivado esse tipo de hábito. Hoje mesmo de manhã, apareceu um vídeo lá na minha timeline lá para assistir, Seja Solitário, daquele boçal do Leandro Carnal. Sendo que a ênfase de Deus é comunidade, a ênfase de Deus é relação. O próprio Deus é um ser comunitário. O próprio Deus é um Deus de poder, um Deus de amor e um Deus de equilíbrio. E se nós somos feitos da sua mesma natureza, nós também podemos ter essas características e viver a partir delas. Se você assistiu o vídeo que eu coloquei hoje, você vai entender esse fenômeno do isolamento. Um vídeo que eu coloquei lá no grupo hoje. Se você não assistiu, por favor, assista depois. É uma evidência real em todos os contextos que a gente vive. Nós pensamos que a sombra, a caverna, ela nos protege, ela nos cura, mas infelizmente nós nos esquecemos que a caverna só alimenta a ausência de amor, de aceitação e de contato, que é fundamental para nós, que são características inerentes do Espírito de Deus colocada dentro do ser humano, e que essa ausência de amor, de vínculo e de aceitação nos leva ainda mais ao sofrimento. Então, ao sairmos da sombra, meus irmãos, nós permitimos que outras pessoas entrem em contato com as nossas emoções e com os nossos pensamentos mais profundos. E nós, como igreja, não podemos ter vergonha das nossas emoções e dos nossos pensamentos mais profundos. Nem das nossas dúvidas. Porque são justamente isso, essa transparência, essa exposição, é que nos ajuda a construir uma comunidade mais sólida, unida, próxima e, por que não dizer, espiritual. Porque eu tenho para mim, isso é uma convicção minha, que não há nada mais espiritual do que uma relação profunda. Nada. Olha o que Deus diz para o casal. Sai da casa da tua mãe e do teu pai, se une à sua mulher, e vocês serão um. Qual foi a oração de Jesus? João 17. Para que o mundo te conheça, eu oro para que eles sejam um. Não há nada mais espiritual do que uma relação profunda. Seja ela num casamento, seja ela numa comunidade, seja ela numa amizade. Por isso que as traições doem. Porque é espiritual. Brennan Manning, um autor que eu gosto muito, autor do livro O Evangelho Maltrapilho, tem algumas heresias lá, mas tudo bem, né? Deixa isso para lá, a gente pega o que é bom. Nesse livro ele conta que o povo de Israel estava acostumado com um Deus de fogo, um Deus de raios. Sempre quando tem a manifestação de Deus no Velho Testamento é algo assim de assustar. Tanto é que o povo fica com medo. No monte, lá em Êxodo,
Quando Deus fala, olha, eu quero ter proximidade com o povo fala, não, Moisés, vai você, a gente fica aqui, quietinho. Mas Brennan Manning conta, então, que qual era uma das ideias de Deus de enviar Jesus, além da nossa salvação. Eu gosto muito disso. É justamente tirar essa distância entre Deus e o povo. E como ele faz isso? Quando você vê Jesus sentado no templo, discutindo com os fariseus, com 12 anos. Sabe aquele medo que eles tinham de Deus? O próprio Deus encarnado estava ali, conversando, relação. E é disso que eu gosto, porque fala de relacionamento, de um Deus que se conecta profundamente, de um Deus que olha as minhas dúvidas, as minhas emoções, todos os meus complexos e pensamentos confusos, e mesmo assim me ama, me aceita. E essa é uma característica que nós, como igreja, precisamos viver. Só que quando nós escolhemos viver nas sombras, nós escolhemos o medo, não o amor. Nós escolhemos a acomodação e não o poder. Nós escolhemos o extremo e não o equilíbrio. Quando escolhemos viver na caverna, nós escolhemos medo, extremo e acomodação. Ao contrário do que Paulo fala para Timóteo: poder, equilíbrio e amor. E o que o medo faz conosco é que ele desenvolve em nós a memória do passado, ou traz para nós a memória do passado. Só que quando o medo traz esse passado, ele faz recortes. E ele edita essas memórias. E nos impede de viver com ousadia, com poder e com amor. Nos impede de viver com equilíbrio, nos impede de viver o novo de Deus. E assim, somente quando nós assumimos a nossa coragem de sair dessas sombras, de andarmos de fato na contramão do que a sociedade hoje em dia prega, seja mais você, não tenha relacionamentos profundos. Quando a gente anda nessa contramão, é que nós podemos avançar de fato no que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, nos versos posteriores: seja uma testemunha do Senhor. Porque se você continuar a ler o texto, é isso que Paulo vai falar para ele. Reavives o dom, porque Deus não tem nos dado um espírito de temor, não tem nos dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, e seja uma testemunha do Senhor. Então, somente depois que eu saio dessa caverna de medo, de enclausuramento emocional, é que eu de fato consigo ser essa testemunha do Senhor. Então nós temos hoje na igreja alguns extremos. Por exemplo, nós temos aquele extremo dos religiosos jardim de infância, que ainda estão discutindo sobre cerveja e tatuagem. Esse aqui é um extremo. Nós temos aquele outro extremo dos vitimistas liberais, que é aquele que justifica a sua vida degradante com a graça. Só que também nós temos esse extremo daqueles que eles não são nem religiosos, mas também não são nem degradantes, mas que vivem nas cavernas e não desenvolvem as relações profundas. E a consequência disso é que não se entregam por inteiro, nas palavras de Roosevelt, a um empreendimento digno. Não vão para a arena, não suam, não sangram. Irmãos, desenvolver uma comunidade assim leva anos. Desenvolver uma comunidade que anda no poder, no amor e no equilíbrio, acho que o equilíbrio talvez é o mais difícil, né? Leva anos, exige muita consciência, muito compromisso e muito suor. Muita arena da vida, muito sangramento. Como diz aí, né?
não é para amadores. A menos que a gente tenha a vontade de se aprofundar em nossas relações, a empatia de nos ouvirmos e decidirmos lutar juntos um pelo outro, e uns com os outros, não um contra os outros, pelo que nós acreditamos, o estado permanente de sombras se torna uma vida rotineira que vai esfarelar a relação na única coisa que a sustenta. E a única coisa que sustenta quem vive nas sombras uma relação é a formalidade. Não é à toa que muitos casamentos, depois de anos, se desfazem. Por quê? Porque talvez durante anos ela foi esfriando, a relação foi se distanciando, não houve mais aprofundamento, e o que sustentava aquela relação foi a formalidade. Aí quando vem uma crise, seja ela financeira, emocional, alguém surge, os filhos vão embora, a relação também, a formalidade que a sustentava, esfarela. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, de espírito de poder, amor e equilíbrio. E isso só é possível quando a gente sai das sombras. Porque se a gente tiver só poder, a gente se torna arrogante. Se a gente tiver só o amor, a gente se torna tolerante demais a algumas situações de pecados que a Bíblia declara. E se a gente tiver só o equilíbrio, a gente se torna um crente morno. Eu já disse aqui uma certa vez, né? A vida ela não é programável. Nas palavras do poeta espanhol Antônio Machado, ele escreveu certa vez: viajante, não tem jeito, a estrada é feita no andar. Então é só quando a gente decide caminhar é que a gente consegue essa experiência de amor, poder e equilíbrio. E aí sim a gente consegue ser uma testemunha do Senhor, que é o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo no verso 8. E o que nós queremos fazer esse ano é justamente isso, ser uma testemunha no Senhor. Pregar, evangelizar, trazer pessoas. Mas como isso vai acontecer se as nossas relações não forem profundas? Então meu desafio aqui hoje é: não tenha medo de falar do que Deus tem feito e principalmente do que Deus não tem feito na sua vida. Porque você já viu o nosso testemunho? É só do que Deus tem feito. Nunca do que Deus deixou de fazer. Nunca de uma oração que Deus não respondeu. A gente não testemunha isso aí, porque é vergonhoso, né? Vou falar do que Deus não fez, da oração que Deus não respondeu. Mas testemunha até mesmo do que Deus não tem feito. Porque isso também é testemunho. Um testemunho de que Deus não é um Papai Noel. Né, Rodrigo? Um testemunho de que Deus também fala não. Um testemunho de que, mesmo Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. Está no trono e governa. Isso também é um testemunho. O resultado dessa equação de poder, amor e equilíbrio é uma vida de testemunho ao Senhor. De testemunhar tanto o que Ele fez quanto aquilo que não fez. É sair dessa sombra, dessa caverna. É partir para uma vida que se desenvolve, uma vida que funciona, uma vida que é autêntica, uma vida que é livre da opinião alheia, uma vida que é livre da prisão emocional, da dívida emocional que as pessoas às vezes tentam nos prender. Quando você assume essa responsabilidade de sair da caverna, de sair das sombras, você se torna então esse testemunho vivo de Jesus. Você se torna esse testemunho vivo daquilo que Ele fez na cruz, de que você o ama, de que você o adora, de que você continuará caminhando com Ele independente da circunstância da vida. Não há não somente da garantia da salvação, mas da transformação do ser humano nessa imagem criada para a glória de Deus. Então, a desculpa do não julgueis hoje, ela é usada para respaldar ou uma vida degradante para Deus, que a gente já está acostumado a ouvir isso, mas no nosso contexto que nós estamos falando aqui, também é usada para
como um escudo emocional para não mudança. Para se esconder nas sombras, para se esconder na caverna. Aí a gente às vezes fica se perguntando por que nós não avançamos, porque não nos desenvolvemos, não crescemos em maturidade. De certa forma, é porque a gente ainda não saiu das sombras. E a gente se torna reativo ao invés de ativo. Nós só agimos quando as coisas já estão indo para o buraco. Ou se agimos indignados de forma seletiva. Só quando a coisa explode. Nós atuamos somente quando as situações não se sustentam mais. E aí, muitas vezes, é tarde para se ter uma solução. E a razão é exatamente porque resolvemos nos esconder por muito tempo. Ficar no enclausuramento da caverna nos protegendo. Achando que aquilo nos protegeria, que na verdade não nos protege, pode causar até mesmo muito mais dor. Nós não rompemos para agir preventivamente. Não fomos para a arena da vida, para os conflitos, que muitas vezes são necessários. Para ser resposta, antes de vir as últimas consequências. A gente vai se acomodando no berço da reclamação. Para a gente encerrar, indo já para o final, Deus não fará nada daquilo que Ele já nos ordenou fazermos. A orientação de Paulo é: filho, reaviva o dom. Filho, mantenha a chama viva. Rapaz, escuta aqui, ó. Aviva o dom. Não só aviva, mas lembra de quem, por meio de quem veio esse dom. Por Deus através das minhas mãos. E é interessante Paulo falar isso, né? Porque Paulo nunca se vangloriou, pelo contrário, nos seus textos bíblicos me glorie somente na cruz de Cristo, mas ele fala para Timóteo, olha, reaviva o dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Aviva o dom, aviva a experiência que você teve com Deus, mas lembre-se, por meio de quem veio isso? Porque isso te faz mais humilde. Porque isso te faz reconhecer a importância das relações em Deus. Lá no finalzinho já da vida de Paulo, né, quando ele vai escrever a sua carta e dizer que isso estava próximo da morte, ele lembra de um irmão com quem ele brigou, Marcos. E ele vai dizer, né, na sua carta, olha, traga-me Marcos, porque me é muito útil. Lembrando da relação. E não há nada mais espiritual do que uma relação profunda. As sombras atrapalham nosso crescimento em Deus e na vida. A sombra nos torna uma geração que recompensa quem se isola, ao invés de quem tem a coragem de ir para a arena. Eu nunca vi alguém crescer olhando para trás. Nunca. Não existe crescimento vivendo de recorte das memórias passadas. E lembre-se, todo posicionamento sério que você faz gera sofrimento. A vida não é confortável. Sinto lhe dizer. A geração do conforto, a geração do prazer, ela busca cada vez menos esforço. Porém, olha o que Paulo diz para Timóteo nessa carta. Sofre comigo os sofrimentos do Evangelho. Quem foi que te iludiu que o Evangelho é só prazer, só alegria? Nós temos alegria em Deus na salvação de Cristo. Mas viver pelo Evangelho é uma vida de cruz, uma vida de sofrimento. Quem teve lutas aqui essa semana? Pessoais, emocionais. Imagine as lutas decorrentes do Evangelho. Perseguição do Evangelho. Então presta atenção, meu amigo.
o Evangelho tem seus sofrimentos. E se esconder nas sombras e na caverna não é a solução. Se esconder na irresponsabilidade dos outros não é a solução. A caverna não vai te proteger do sofrimento. A caverna não vai tornar a sua vida mais confortável, perfeita. O segredo de uma vida plena não mora na caverna. O segredo para uma vida plena, segundo o Evangelho, é uma vida que sofre, mas permanece fiel. Permanece fiel. Saiba escolher as lutas que valham a pena lutar. E principalmente, saiba escolher as lutas para manter aqueles que valham a pena estar perto. Por que eu dei esse título, né? Uma igreja fora das sombras? Porque quando a gente fala igreja, a gente inevitavelmente se remete ao nome de uma instituição. Mas quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. Porque hoje em dia é legal se esconder. É mais fácil não se expor. É mais cômodo não ouvir e também não ser ouvido. É bem mais tranquilo seguir por esse caminho do que assumir a coragem de sair das sombras, ralar para construir a relação, ralar para construir algo digno. É muito mais difícil você ir para a arena e ter a dor de não ser ouvido. É muito mais difícil você ter a dor de ser uma voz no meio do deserto, como João. A dor de tentar aprofundar a relação. Mas o sábio vai dizer que com ferro faz o quê? Se afia. Bem mais fácil a gente transferir responsabilidades ou se esconder na falta da responsabilidade do outro. É mais cômodo se esconder na fraqueza, no pecado, na nossa percepção de falta de dinheiro, nos nossos traumas, nos nossos jeitos, né? Eu sou assim, etc, etc. E a pergunta que fica é: onde está a redenção nisso tudo? Que não está nos redimindo e nos transformando na ação do Espírito Santo, nos dando amor, poder, moderação, transformação e crescimento. Então hoje nós temos uma escolha para fazer. Ou saímos das sombras para ser autênticos, de fato aprofundarmos as relações com as dores que ela pode nos causar, ou então tornamos uma igreja, vamos continuar construindo uma igreja insegura, que tem medo de falhar, que evita desafios, que morre de medo de escolher algo que esteja fora da vontade de Deus, seja essa vontade que alguns interpretam. Continuamos construindo uma igreja que constantemente está se comparando com outras comunidades, se sentindo inferior porque desconhece a própria identidade que Deus está tentando construir nela. Continuamos a construir uma igreja que é insegura nas relações, sempre são superficiais, sempre limitadas, onde a vulnerabilidade não é aceita, também não é acolhida, muito menos trabalhada. E, consequência disso, os resultados das relações são mais saudáveis. Continuamos a construir uma igreja instável que não consegue reconhecer os dons uns dos outros, as habilidades, né, que Deus distribuiu a cada parte do corpo,
e que possui a sua importância no desenvolvimento e na expansão do reino. Continuamos a construir uma igreja que sempre está com o fardo da culpa sobre as costas, que é justamente o resultado dessas abordagens anteriores. Uma igreja que está sempre se culpando, mas não percebe que está fragilizada porque lhe falta sair das sombras. Então, sabe quando a gente vai mudar alguma coisa? Quando cada um de nós aqui pararmos com o nosso discurso de cavernas e sombras e decidir ir para a arena da vida, nas palavras de Theodore Roosevelt. Quando a gente assumir o nosso lugar no corpo para ser essa testemunha, quando nós nos posicionarmos, quando sermos autênticos, quando agirmos, mesmo que tenhamos que fazer isso sozinhos. Eu quero dar um testemunho aqui, não para a glória humana, misericórdia, mas só para exemplificar. Quantas vezes, irmãos, eu já não fui para o prédio orar sozinho? Sozinho. Nem minha mulher é comigo, Rodrigo. E eu fiz um compromisso. Eu falei com Deus, falei, eu vou, nem que tiver que ir sozinho. E passava ali semanas. Às vezes aparecia uns viados lá. Brincadeira. Às vezes aparecia um irmão lá para dar apoio. Para orar junto. Mas já orei muitas vezes sozinho. Quantas vezes já não preguei só para minha mãe? Num culto. Mas eu aprendi, com esses anos, eu falei que eu revisitei, aprendi a ter casca. Aprendi a sair das sombras, a ser responsável, a ter coragem, a ter autenticidade. E por causa da minha autenticidade, sair da caverna, sair do enclausuramento, falar a verdade, e muitas vezes essa verdade é dolorosa, com respeito, é claro, que a verdade muitas vezes muitas pessoas usam, eu falo a verdade, mas é desrespeitoso, humilha, prepotente. Então nós devemos falar a verdade, mas com sabedoria. Então, muitas vezes por causa dessa postura, perdi relações. Perdi relacionamentos. Essa verdade que é dita com amor, poder e moderação. Mas por causa disso também eu ganhei muitas outras. Outras relações que valem a pena lutar para mantê-las perto. Meu desafio hoje é que você deixe esse passado para trás. Se torne autêntico, assuma a sua postura, o seu dom. Lembre-se de por meio de quem veio esse dom. Olhe para frente. Porque o seu para-brisa é muito maior do que o seu retrovisor. O seu presente, o seu futuro em Deus é muito maior do que aquilo que você já viveu com Ele. Você não precisa de aval de pastor, de líder. Você só precisa aprofundar as relações e ser uma testemunha do Senhor. É isso. Você não precisa de ninguém para dizer o que você tem que fazer, aquilo que a Bíblia já disse. Nós estamos aqui nesse ano, construindo a nossa identidade, e temos diante de nós um grande desafio. Desenvolver uma comunidade autêntica que deixará um legado aos nossos filhos. E eu quero te fazer esse apelo. Se você em algum momento sentiu essa palavra, é para você. Você possa se ajoelhar nesse momento. E orar a Deus. E falar para Deus e expor seu coração, Senhor. E se há algo que você tem que falar para alguém, do qual você preferiu não falar para se esconder na caverna, procure essa pessoa. Ainda hoje, se possível.
Das duas, uma. Ou a relação azeda de vez, ou resolve, Douglas. Ou aprofunda. Mas essa escolha vai chacoalhar o mundo espiritual. Meu desafio é para que você venha para a arena. Vamos sangrar juntos. Vamos morrer juntos. E se for para fechar isso aqui, vamos fechar junto. Fecha as portas, a gente apaga a luz. Vamos embora. Mas junto. Amém? Feche seus olhos então.